A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, é um prazer estar novamente no canal do pastor Edivaldo Bueno e através deste canal nós vamos falar de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre a lição de número 12 da classe dos jovens. Uma bênção falar para os jovens. E a lição de número 12 ela tem por título A Cura da Mulher que Tinha um Fluxo de Sangue. Lembrando que nesse trimestre nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. E nesta aula nós vamos falar dessa famosa história bíblica que fala da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Então você que é jovem, você que dá aula para os jovens e você que acompanha as aulas através deste canal, nós vamos dar aqui algumas dicas, alguns pontos importantes para que você possa aí contribuir, para que possa contribuir com a sua aula aí que acontece no próximo domingo. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o texto do dia que diz: E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Lucas capítulo 8, verso de número 46. A síntese da nossa lição, ela diz: a atitude ousada da mulher que tocou na orla das vestes de Jesus em circunstâncias extremamente desfavoráveis. Ensina-nos que devemos crer que Ele conhece nossas intenções. O objetivo da nossa aula é analisar a atitude da mulher e o porquê dela ter sido tão ousada. Nós devemos interpretar excepcionalmente do milagre ocorrido. E o terceiro objetivo é destacar o valor da fé que não apenas cura, mas que também salva. Então esses são os objetivos da aula de hoje. E a orientação pedagógica dessa matéria, dessa aula, da lição de número 12, ela fala algo bem interessante, ela vai trazer um ponto para a gente refletir, que é a respeito do preconceito. E o preconceito é um assunto que está sendo muito discutido nos dias de hoje. Vivemos uma sociedade, não hoje, mas a sociedade sempre passou e viveu com pensamentos preconceituosos, atitudes preconceituosas. Então a lição de hoje, como ela vem falar da cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e com certeza essa mulher sofria muito preconceito por causa dessa doença que ela tinha. Vem falar também de uma garota de 12 anos que foi ressuscitada, a filha de Lázaro, porque esse texto está inserido, porque Jesus estava indo até a casa de Jairo, o pai dessa menina de 12 anos, e no meio do caminho ele tem um encontro com essa mulher que tinha essa doença do fluxo de sangue. Então duas mulheres aqui, uma criança, uma adolescente de 12 anos, e uma mulher que há 12 anos também sofria dessa doença que era o fluxo de sangue. Então, a lição traz um pensamento, uma reflexão a respeito do preconceito, a respeito desse pensamento que Cristo nunca aprovou, porque Cristo foi um dos que lutou contra o preconceito. Então é interessante a gente trazer para a nossa aula esse pensamento. Porque o que é preconceito? Preconceito é quando nós temos um conceito formado a respeito de algo, E mesmo antes de conhecer, mesmo antes de saber o que aquilo significa, nós já formamos um conceito a respeito ou uma opinião a respeito daquilo que nós vamos tratar, O preconceito hoje, ele é entendido como uma postura de não aceitação. É quando você não aceita algo que você não concorda ou que você não entende, é quando você exclui algo ou você inferioriza algo que ainda você não conhece e você tem um simples conceito ou uma simples opinião sobre aquela situação. Então o preconceito é algo que Cristo sempre abominou e nós como crentes jamais devemos ser preconceituosos. Então, para entender um pouquinho de preconceito, antes de falar da mulher do fluxo de sangue, nós temos que entender duas palavrinhas, que é aceitação e aprovação. Porque muitas pessoas hoje têm preconceito contra, por exemplo, mulher, preconceito contra a mulher.
E o que é o preconceito contra a mulher? É você achar que é melhor do que a mulher, é você achar que a mulher é inferior, é você achar que é mais inteligente, é você achar que é superior à mulher e por isso pode excluí-la, pode humilhá-la, né? Pode ter opiniões em que vem rebaixar a mulher. Existe muito preconceito contra o afrodescendente, né? Porque é uma pessoa que tem a pele escura, né? Mais escura. Então as pessoas têm um preconceito simplesmente por causa da tonalidade da pele e aí humilha, né? Diz que é menor, que é inferior, se sente superior. Temos preconceito contra vários tipos, por exemplo, preconceitos contra defeitos físicos, né? Às vezes a pessoa, defeito quando eu falo é deficiência física, às vezes a pessoa ela tem uma orelha um pouco diferente, ela tem um nariz um pouco diferente, ou ela tem alguma deformidade no seu corpo e ela sofre preconceito por causa daquela situação. Algumas doenças também que algumas pessoas têm, né? E as pessoas têm preconceito contra aquela doença, não aceita, se sente superior, exclui a pessoa por causa daquela doença. Então existem vários tipos de preconceito contra pessoas, contra doença, contra escolhas. Às vezes pessoas tomam escolhas diferentes na vida, escolhem uma maneira diferente de viver e as pessoas não aceitam, né? As pessoas acham que todos devem ser igual a ela ou o pensamento dela, então não aceitam as escolhas de outras pessoas. Tudo isso é um preconceito, tá? Tudo isso é quando uma pessoa se coloca numa posição de superioridade e não aceita a postura, né? Ela tem uma postura de negação daquilo que ela desconhece ou daquilo que ela não aceita. Então toda forma de preconceito é pecado. Toda forma de preconceito não é aceita por Cristo. Amém? Então o crente ele não deve ter nenhum tipo de preconceito. Principalmente quando a pessoa ela não escolhe aquilo. Por exemplo, uma mulher não escolheu nascer mulher. Ela nasceu mulher. Então nós devemos respeitá-la como mulher. Um afrodescendente, uma pessoa negra, ela não escolheu ser negra. Então nós temos que respeitar ela por ser negra. Uma pessoa que é branca, né? Ela não escolheu ser branca, então nós temos que respeitar ela por ser branca. Uma pessoa que nasceu com alguma deficiência no corpo, ela não escolheu aquilo, ela tem a deficiência, então nós temos que respeitá-la mesmo com a deficiência que ela tem. Ela não se torna inferior e nós não nos tornamos superior por causa disso. Porque as pessoas nascem e às vezes não escolhem, né? Então não pode haver nenhum tipo de preconceito. Esse tipo de preconceito é um pecado e aos olhos de Deus é algo abominável, é algo que Deus não aceita. Então você que é jovem, né? Você vive hoje, com certeza, num círculo de amizade muito grande, porque o jovem tem um círculo de amizade muito grande. Você que é jovem tem que entender que você não pode ter esse tipo de preconceito contra mulheres, contra raças, contra deficiências físicas. Isso não pode colocar você numa posição acima e ele numa posição abaixo. Aos olhos de Deus nós somos todos iguais e devemos respeitar as diferenças, tá bom? Nós devemos respeitar as diferenças porque todos nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus e devemos respeitar a diferença. E existe uma outra linha que nós devemos pensar, que algumas pessoas, né, como eu disse aqui, não escolhe, né? A pessoa não escolhe nascer mulher, a pessoa não escolhe nascer de uma raça específica, a pessoa não escolhe nascer com uma deficiência. Então todo tipo de preconceito é um pecado muito grande. Só que tem algumas pessoas que tomam algumas escolhas na vida, escolhem, né? E nós não devemos ser preconceituosos, nós devemos aceitar a escolha das pessoas, né? Hoje a gente vive num mundo onde há uma grande briga, né? Onde há um grande partidarismo, uma grande ideologia, principalmente política, né? Com relação aos homossexuais, por exemplo. Nós, como crentes que somos, nós temos que entender
que nós devemos aceitar a escolha das pessoas. Se uma pessoa escolheu ser homossexual, nós não devemos obrigá-la a mudar a sua escolha. Nós devemos sim orientar, pregar a palavra de Deus, porém, a pessoa aceitar a palavra ou não, depende dela. Então as pessoas, elas vão tomar escolhas na vida, vão ter escolhas na vida. Todo mundo escolhe aquilo ou a maneira que quer viver. O que nós, como crentes, temos que ter na mente é que nós não devemos excluir nenhum tipo de pessoa, mesmo mediante as escolhas que elas tomam na vida. Tá? Nós não devemos excluir, inferiorizar, nos colocarmos numa posição de superioridade, humilhar esse tipo de pessoa. É claro que não. Tá? Nós não podemos, às vezes, concordar, aprovar as práticas. Aceitar a pessoa, devemos aceitar sempre. Estar ao lado, devemos estar ao lado sempre. Só que não aprovamos algumas atitudes que elas tomam. Por quê? Porque são escolhas. E a partir do momento que a pessoa escolhe aquilo, ela não nasceu daquela maneira, mas ela escolheu viver daquela maneira, eu aceito a pessoa, mas eu discordo da prática. É essa visão que nós temos que ter. Então, a partir do momento que você toma escolhas na vida, entenda, algumas pessoas podem não aprovar as suas escolhas. E isso é uma coisa muito natural. Mas não é porque nós não aprovamos algumas atitudes, não aprovamos algumas formas de viver da pessoa, que nós não amamos. Aceitar a pessoa mostra e demonstra o nosso amor. Agora, a escolha da pessoa em viver daquela maneira, ela pode receber aprovação ou não aprovação. O exemplo que eu dei do homossexualismo, nós devemos amar todos eles. Nós devemos abraçá-los, pregar o evangelho para eles, dizer que Cristo ama eles. Só que nós devemos deixar bem claro também que a escolha que ele tomou para viver, eu não aprovo essas práticas. Assim como muitas pessoas podem olhar para mim e dizer o seguinte: olha, eu aceito você como pessoa, mas eu não aceito a sua religião. Eu devo respeitar, porque ela não aceitou a minha religião. Por quê? Porque a minha religião, aceitar a Cristo como meu Salvador, foi uma escolha minha. E nem todos vão aceitar essa minha escolha, nem todos vão querer viver da maneira com que eu vivo, porque foi a minha escolha. Às vezes foi a sua escolha, mas as pessoas devem respeitar as nossas escolhas. Não aprovar, mas devem respeitar. Então, a forma de preconceito está aí. É quando você não aceita as pessoas, quando você rejeita as pessoas. Amém? Agora, você não aprovar práticas é uma coisa natural e nós devemos viver com isso. E poderia aqui dar uma dezena de exemplos que mostra que as escolhas são individuais. Tá? Então, a aprovação da prática é uma coisa minha. Eu vou aprovar ou não, dependendo do estilo de vida ou da maneira com que eu escolhi viver. Agora, a aceitação das pessoas, elas devem existir sempre. Aceitar pessoas, incluir pessoas. A igreja, eu entendo que é uma porta aberta para todos os tipos de pessoas. Jesus demonstrou isso e Jesus deixou isso muito claro quando ele saía pelas ruas e ele sempre estava à procura de pessoas necessitadas, pessoas que eram excluídas pela sociedade, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, e Jesus se aproximava para abençoar essas pessoas. Um exemplo muito claro é o exemplo dessa mulher que nós vamos estudar. A mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, ela sofria primeiro por causa da doença, tá? Porque a doença trazia muita angústia, com certeza muito sofrimento para a vida dela, e sofria também por causa da sociedade, porque por causa daquela doença que ela tinha, ela era considerada impura. Então a sociedade tinha um preconceito muito grande com relação àquela mulher. E nós vamos ver Cristo tratando aquela mulher com muito amor. Amém? O ponto 1 da nossa lição, ele fala sobre essa mulher que teve uma atitude ousada. Amém?
essa mulher que tinha um sofrimento que já durava 12 anos, né? E quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava doente e veio a falecer, inclusive quando Jesus estava a caminho. Quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, a Bíblia diz que uma multidão cercava Jesus, né? Uma multidão estava ao redor de Jesus. E nessa multidão havia essa mulher que há 12 anos sofria com o fluxo de sangue, com essa doença, com essa hemorragia que não parava. Tá? E no verso de número 28, desse texto que nós estamos estudando, que está lá em Marcos, capítulo 5, do verso 25 até o verso 34, no verso de número 28 diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então aquela mulher, com certeza, a Bíblia diz que ela queria ser curada. A Bíblia nos mostra que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos para que ela fosse curada. E ela não alcançou êxito, né? Mesmo com o dinheiro que ela tinha, mesmo com todo o esforço dela em gastar o seu dinheiro, em buscar a medicina, aquela mulher ela não alcançou êxito na cura do problema que ela tinha. Então, o que restou para ela? Com certeza ela ouviu falar de Jesus. Com certeza ela ouvia a fama que Jesus tinha por estar curando, por estar abençoando pessoas, e com certeza aquela mulher ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, veio um sentimento de coragem, de ousadia naquela mulher. Porque aquela mulher se aproximou daquela multidão e ela não poderia ter feito isso por causa da doença que a tornava impura. E por ser impura, ela não podia estar próximo das pessoas, porque ao tocar nas pessoas, a lei de Moisés dizia que ao tocar nas pessoas, ela tornava as outras pessoas impuras. Então aquela mulher, ela teve muita coragem, aquela mulher, ela teve muita ousadia para ir ao encontro de Jesus. Mas por que aquela mulher teve tanta coragem e tanta ousadia? Porque com certeza quando ela ouviu falar de Jesus, brotou no coração dela fé. A fé de ser curada, a fé de ser abençoada. E a fé, ela nos dá atributos que nós nem mesmos sabíamos que tínhamos, né? Com certeza aquela mulher, ao ter fé no coração, ela começou a tomar atitudes que a fé provoca em nós. Porque a fé não deixa ninguém parado. A fé não deixa ninguém estagnado no mesmo lugar. A fé, ela nos coloca em movimento. E a fé colocou no coração daquela mulher coragem e ousadia. Então você, jovem que está ouvindo esta aula, essa reflexão, alguns pontos importantes aqui para a gente abordar. O primeiro ponto é mostrar que a fé colocou coragem e ousadia naquela mulher. Se você é um jovem que quer ter coragem, se você quer ser um jovem ousado nessa sociedade, você precisa de fé. E fé em Cristo Jesus. Porque a fé direcionada em Cristo, ela traz coisas maravilhosas na nossa vida. Agora, por que aquela mulher tomou aquela atitude? O verso de número 29, desse texto que nós estamos lendo, diz assim: e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então, quando aquela mulher ela toca em Jesus, ela percebeu ali que a doença dela havia sido curada. A hemorragia dela havia terminado. Ao tocar em Jesus, ela já sentiu que a doença dela já havia sido curada. Então, aquela mulher, ela entendeu que ela precisava de algo que estava acima de tudo que ela já tinha tentado. Ela já tentou os médicos, ela já havia gastado o seu recurso, o seu dinheiro, ela já havia dado tudo o que ela tinha. É interessante que o texto fala que quando ela tocou em Jesus, né, ela foi curada. E a Bíblia diz que Jesus percebeu que dele saiu virtude, né? Que dele saiu virtude. Então, nós olhamos aqui e pensamos, poxa, saiu virtude de Jesus por causa da fé, né? Quando ela toca, Jesus percebe que de dele sai poder,
e o poder para curar aquela mulher. Mas não foi o caso só de sair alguma coisa de Jesus, sair o poder de Jesus, a virtude de Jesus por causa da fé. Mas aquela mulher, quando ela olhou para Jesus, ela viu que em Jesus havia algo de diferente também. Então, ali foi uma troca. A fé é uma troca. Quando ela olhou para Jesus, ela percebeu que a solução para a vida dela estava em Jesus. Porque ela enxergou em Jesus o que ela não enxergou, com certeza, nos médicos. Ela enxergou em Jesus o que ela não enxergou, com certeza, no dinheiro. Ela aplicou o dinheiro, ela aplicou as esperanças nos médicos, né? E isso não está errado, deve ser feito isso. Só que quando ela olha para Jesus, ela enxerga em Jesus algo que o dinheiro não tem, que os médicos não têm. Ela enxerga em Jesus o poder. Ela enxerga em Jesus o amor. Ela enxerga em Jesus aquilo que era necessário para que ela fosse curada. Então, realmente saiu virtude de Jesus, realmente saiu poder de Jesus, mas aquela mulher, ao olhar para Jesus, ela entendeu que aquilo que era impossível em Jesus poderia se tornar possível. É por isso que os nossos olhos nunca podem estar longe de Jesus. Os nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque enquanto os nossos olhos estiverem em Cristo Jesus, mesmo passando por aquilo que todos dizem que é impossível, mesmo a situação estando muito difícil, mesmo muitos dizendo que você não vai conseguir, às vezes você que é jovem, que tem o sonho de fazer uma faculdade, tem o sonho de se casar, tem o sonho de ter um bom emprego, tem o sonho de constituir uma família, e às vezes as pessoas dizem, você não vai conseguir, você não tem condições, mas olha para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você se blinda da sociedade incrédula. Você se blinda de uma sociedade que não olha para Jesus, só olha para ela mesma. Então, quando nós estamos focados em Jesus, aquilo que é impossível se torna possível. E foi por isso que aquela mulher tomou aquela atitude de tocar em Jesus. Ela olhou para Jesus e ela viu que em Jesus estava a solução para o problema dela. Então, ela toca com fé, mas além de tocar com fé, antes de tocar com fé, ela não tirou os olhos de Jesus e viu que em Jesus estava a solução para o problema dela. E é tão interessante que a fé daquela mulher se tornou contagiante, né? Quando ela olha para Jesus e se enche de fé, a fé daquela mulher se tornou contagiante. Lá em Marcos capítulo 6, verso de número 56, e eu creio nisso, muitas pessoas se aproximavam de Jesus e queriam tocar na orla de Jesus, nas vestes de Jesus, assim como aquela mulher havia tocado. E a Bíblia diz que ao tocar na orla, nas vestes de Jesus, aquelas pessoas também eram curadas. Olha que coisa interessante. Olhar para Jesus abençoa a nossa vida, mas também abençoa a vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas são edificadas por aquilo que Jesus faz por nós. As pessoas, elas enxergam em nós a ação de Cristo e elas também querem viver o que nós estamos vivendo. A fé é contagiosa. A fé, ela é contagiosa. Aquela mulher com certeza influenciou muitos doentes a procurar Jesus e tocar em Jesus. Que coisa linda! E que nós possamos também influenciar muitas pessoas a querer estar próximos de Jesus por aquilo que Jesus fez na nossa vida. Então aqui são alguns pontos importantes do primeiro tópico que você, professor, pode usar aí na sua aula. O segundo tópico diz que a virtude que saiu do Senhor. Primeiro, a cura milagrosa. Tá? O verso de número 30 desse texto que nós estamos lendo, ele diz assim: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Tá? Então, essa troca aconteceu. Ela olhou para Jesus, teve fé. Ela tocou em Jesus e de Jesus saiu poder. Jesus, ele foi tocado, não pela mão daquela mulher, não pela doença daquela mulher, mas Jesus foi tocado pela fé daquela mulher. Porque foi a fé que tirou a virtude de Jesus. Porque a Bíblia diz que uma multidão tocava em Jesus,
uma multidão se aproximava de Jesus, estava ali próximo de Jesus, mas Jesus, ele sentiu que alguém tocou diferente. Por quê? Porque alguém tocou nele com fé. É tão interessante que a fé que tirou o poder de Cristo, né? E esse poder curou aquela mulher. O ponto 3 desse segundo tópico diz uma pergunta que ninguém entendeu. Porque Jesus falou, olha, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos não entenderam. Por quê? Os discípulos olharam para Jesus e falaram assim, mas Jesus, olha a multidão que está em volta. Como é que o Senhor vai saber quem te tocou? Está todo mundo te tocando, está todo mundo te comprimindo, né? Está todo mundo aqui ao seu lado. A mulher, os discípulos não entenderam. E a mulher, possivelmente, quando ela tocou, ela sentiu medo. Por quê? Porque ela não poderia tocar em Jesus pela lei de Moisés. Porque ela era impura, ela é considerada impura por causa da doença que ela tinha. Então, quando ela toca em Jesus, com certeza ela sentiu medo de ter tocado em Jesus. Porque pela lei ela não poderia ter tocado em Jesus. Então, os discípulos não compreendem, tá? Porque os discípulos não enxergam o poder da fé. A mulher, ela tem medo. Agora, o único que entende ali, e Jesus não estava preocupado, quando Jesus pergunta quem me tocou, ele não estava preocupado com a multidão, porque a multidão não estava chamando a atenção dele, porque talvez muitos ali não tinham fé, talvez muitos ali queriam ser somente abençoados, muitos ali estavam em busca de algo para a sua vida, mas Jesus não enxergou fé neles. Aquela mulher tocou com medo, mas não foi o medo que tocou em Jesus, mas o que chamou a atenção de Jesus, porque Jesus não estava preocupado com a lei, né? Mas Jesus estava preocupado com a fé. Então o que chama a atenção de Jesus ali, e essa pergunta é muito interessante, quem me tocou? Nós aprendemos aqui que muitas pessoas vão tocar em Jesus. Muitas pessoas vão querer se aproximar de Jesus por aquilo que ele tem a oferecer. Só que será que Jesus vai enxergar a fé? Será que muitos não tocam em Jesus pelo medo? Eu tenho medo de perder isso, eu tenho medo de perder aquilo. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de ficar pobre. Então é por isso que eu sirvo a Jesus. Só que esse tipo de sentimento, irmãos, não tira nada de Jesus. Esse tipo de sentimento não extrai de Jesus aquilo que nós precisamos. Simplesmente tocar por Jesus por um rito religioso, e é o que muitos fazem, eu estou na igreja porque é a minha religião, eu estou na igreja porque eu tenho que vir, porque eu venho aqui na igreja desde que eu nasci, meus pais me ensinaram a viver nesta igreja, a frequentar esta igreja, né? Isso não vai extrair nada de Jesus, porque a religião não extrai nada de Jesus, o medo não extrai nada de Jesus, a ganância não extrai nada de Jesus. O que extrai alguma coisa de Jesus é a fé. É a fé. É por isso que a fé é o único meio de alcançar salvação. É pela fé que nós alcançamos Jesus. Então a fé é a única coisa que vai extrair coisas boas de Jesus para as nossas vidas, como uma cura, como uma bênção, mas é através da fé. Então aquela pergunta de Jesus foi muito interessante. Quem me tocou? Os discípulos não entenderam, porque eles achavam que era um toque físico, né? Aquela mulher, com certeza, sentiu medo quando Jesus fez aquela pergunta, porque talvez ela pensou o seguinte, olha, ele está perguntando porque com certeza ele sabe que alguém impuro tocou nele. Ele está perguntando porque com certeza ele sabe que alguém pecador tocou nele. Mas Jesus não estava preocupado com aquilo. Jesus, ele sentiu o toque, porque ele sabia que alguém tinha tocado nele com fé. E isso é maravilhoso. Amém? Vamos tocar em Jesus com fé. Se você vem para a igreja, venha com fé. Se você serve a Jesus, sirva com fé. Se você faz as coisas por Cristo, faça pela fé. Porque pela fé você vai alcançar coisas extraordinárias de Deus. O terceiro tópico da nossa lição, para a gente caminhar para o encerramento dessa reflexão, fala a fé que salvou uma mulher marginalizada. Então, como nós falamos, Jesus procura pessoas, como diz aqui no primeiro tópico, a pessoa que tocou com propósito. E aquela mulher tocou em Jesus com um propósito. Amém? Ela tocou em Jesus com um propósito. Qual é o propósito? De ser curada.
O ponto 2 diz a revelação e o temor. Então, com certeza, o verso de número 33, ele diz assim: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então, quando Jesus pergunta quem me tocou, aquela mulher, mesmo com medo, mesmo com temor, por quê? Porque ela era impura, ela não podia estar ali. Ela não podia estar ali. Por quê? Não é só o fato de tocar em Jesus, mas ela não podia estar no meio da multidão. Tá? Aquela doença fazia com que ela fosse excluída. Né? Aquela doença, as pessoas tinham uma visão preconceituosa. É claro que a lei de Deus não era uma visão preconceituosa. A exclusão na lei era para que a pessoa pudesse não contaminar outras pessoas também serem afligidas por uma doença contagiosa. Então, na lei, tinha todo um propósito pensando na sociedade, pensando num bem comum. Só que as pessoas, né, eles não entendiam, eles tinham um olhar preconceituoso. Eles declaravam como uma pecadora, como alguém que tinha feito algo de errado, como alguém que deveria ser excluído da sociedade. Então aquela mulher estava ali com muito medo, porque ela não poderia estar ali, porque ela sofria muitos preconceitos, né? Então aquela mulher não poderia estar ali. E também pelo fato de alguém impuro tocar em Jesus. Então aquela mulher, quando ela se revela, com certeza ela está com muito medo no seu coração. Só que no verso de número 34, Jesus vai olhar para ela mesmo com medo, né? Mesmo a sociedade tendo um olhar de preconceito contra aquela mulher, Jesus vai olhar para ela e vai dizer o seguinte: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste seu mal. Que frase extraordinária que Jesus fala para aquela mulher. Primeiro, a fé dela trouxe a cura para ela. Segundo, trouxe dignidade para ela. Por quê? Porque agora ela podia viver na sociedade novamente. Aquela que era excluída, aquela que sofria preconceitos, agora através da fé, ela alcançou uma bênção que foi a cura e ela alcançou dignidade também. Ela poderia voltar ao convívio social. Não seria pré-julgada mais, não seria mais excluída da sociedade. Mas vai além disso. A fé vai muito além disso, porque Jesus, a primeira coisa que ele fala para ela é o seguinte: a tua fé te salvou. Por quê? Porque ela depositou em Jesus toda a esperança. E ao depositar em Jesus toda a esperança, vai além da cura física, vai além da dignidade social. Por quê? Porque traz salvação. Então Jesus olha para ela e diz assim: olha, a tua fé te salvou. Ou seja, a tua fé trouxe salvação para a tua vida. Agora você vai viver eternamente, você vai ser salva. Você encontrou o caminho para a vida eterna que está em Cristo Jesus. Quando ela deposita toda a esperança dela em Cristo Jesus, vai além da cura física, vai além da dignidade. Jesus está falando da eternidade. É por isso que Jesus fala para ela: vá em paz. Por quê? Porque a fé, além da salvação, trouxe paz. Porque agora ela não estava mais preocupada com a sociedade, ela não estava mais preocupada com o convívio social, ela estava preocupada em servir a Cristo, né? Ela estava preocupada em viver aquilo que a fé trouxe para ela, que era a salvação. Então, a frase de Jesus aqui é extraordinária. A tua fé te salvou, vá em paz, né? Porque a salvação traz paz. A salvação traz paz. E que tipo de paz é essa? Porque Jesus, ele curou essa mulher. Só que muitas pessoas não vão ser curadas da sua doença. Porque Jesus também tem um propósito em tudo. Assim como nós temos que ter propósito na nossa fé, Jesus também tem um propósito em tudo. Então aquela mulher e as pessoas que têm fé, eles entendem o propósito de Deus. Jesus não vai curar todas as pessoas, mas a fé e a salvação vai trazer paz para todas as pessoas. É possível ter paz mesmo passando por uma situação de enfermidade. É possível ter paz mesmo passando por uma situação de desemprego. É possível ter paz mesmo passando por uma situação onde as pessoas, onde nós sofremos preconceito. É possível ter paz. Por quê? Porque a salvação, ela traz paz. E a salvação vem pela fé. E a fé em Cristo Jesus. Então deposita toda a sua esperança em Cristo Jesus,
que você vai ter paz, mesmo em meio a uma sociedade preconceituosa, mesmo em meio a uma sociedade onde nós passamos por desemprego, por doenças, por tantas lutas que nós enfrentamos, é possível ter paz. Por quê? Porque a salvação nos traz paz e a fé nos traz a salvação e a fé na pessoa certa, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. A conclusão da nossa lição diz: entre outras coisas, a narrativa ensina-nos que é preciso ter um propósito. A mulher hemorrágica partiu em direção ao mestre com um plano definido. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ou seja, ela não saiu em dúvida ou com curiosidade, mas decidida. Amém? Meus irmãos, que Cristo Jesus vos abençoe. Você que é um jovem, você que é um professor que dá aula para jovens, que esses pontos que eu levantei aqui possa contribuir aí para a sua aula, tá bom? Se você acompanha o canal aqui do Pastor Edivaldo, se você tem prazer em estar aqui conosco, gosta dos vídeos, deixa aí o seu like, o seu joinha, se inscreva aí no canal para que todas as vezes que os vídeos forem postados, você possa ser aí notificado que tem um vídeo novo aí, para que você possa acompanhar as aulas aqui deste canal. Amém? Que Cristo vos abençoe. Um grande abraço, fique na paz e até uma próxima oportunidade.